que não tem atingido essa marca, esse número. Ô, Vene, chegou a tua vez. Veio do Mengão! Claro, doutor. Ansioso. Ele tem medo de saci, hein? Olha aí, ó. Ele tem? Você não, Não temos, né? não. Porque se tem um time que ganha do Internacional, esse time é o Fluminense. Vene Casagrande. Tira até a perna com o saci tem. É o que o Fluminense faz com isso. É verdade, é impressionante, Tartar. Pessoal, hoje tem o primeiro duelo entre Flamengo e Internacional. É o Campeonato Brasileiro. Não, meu povo, isso é Libertadores da América, oitavas da Libertadores, jogo no Maracanã, com aquela casa cheia, aquela tensão de Libertadores. Hoje tem Mengão! É uma delícia, hein, Vene Casagrande? É bom demais. O Flavnik preparou uma reportagem sobre esse duelo. A gente vai ver. E na volta, Vene comenta as expectativas para essa partida e vai dizer o que ele acha, o que ele sabe sobre o substituto do Arrascaeta. E De La Cruz, volta? Ai, deixa o suspense. Vai. Será? Será? Rodou. Eles já estavam com saudade. Depois de mais de 2 meses, chegou a hora de os torcedores do Flamengo voltarem a se emocionar com a Libertadores. Do período que parou da Libertadores, o Flamengo viveu um pouco de altos e baixos. A gente, uma hora estava muito bem, outra hora estava muito mal. A torcida do Flamengo tem essa questão de o céu para o inferno muito rápido, mas a atmosfera da Libertadores é sempre diferente, né? A obsessão todo ano é ganhar a Libertadores. É a Libertadores e mais alguma coisa que a gente coloca como foco, mas a obsessão é sempre ela. Nesta quarta-feira, eles vão ao Maracanã acompanhar o jogo Bora! contra o Inter, o primeiro das oitavas de final da competição favorita dos rubro-negros. Na verdade, para quem é flamenguista, né, é realmente uma competição muito esperada, né? Libertadores é Libertadores, né? E a gente tem essa alegria de poder vivenciar esse momento junto ao nosso Mengão. É uma coisa realmente surreal. Nos últimos anos a gente foi muito feliz, conseguiu 2 títulos aí recentes, né? E aí vamos voltar para nossa terra que é a Liberta agora. Até então só tem tri, né? Só tem tri, aí a gente tem essa oportunidade aí de ser o primeiro tetra e a gente se isolar aí com esse feito, né? Já faz tanto tempo que a gente lembra. O Flamengo joga a primeira partida em casa e decide a vaga em Porto Alegre porque ficou em segundo lugar no grupo C. O time somou 11 pontos. Foram 3 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. O Inter teve a mesma pontuação, mas foi o líder do grupo F. Eu espero que seja um 2-0 Flamengo. O Flamengo foi mal na fase de grupos. Tem que melhorar. Tranquilos. Nós vamos estar no jogo lá no Sul também, contra o Inter. E a gente espera bastante que a gente saia... Tem que fazer o resultado hoje, em casa. Então, a gente teve um exemplo não muito legal aí, semana retrasada, contra o Atlético Mineiro, que a gente precisou fazer o resultado em casa. Infelizmente, perdeu o primeiro jogo. Que eu foi falei. na Camina, chega e decidir. Conseguimos até o resultado, ganhamos de 1-0, mas nas penalidades aconteceu aquela fatalidade e a gente foi eliminado. Então, serve de exemplo aí para nesse jogo do Inter a gente fazer diferente. Aproveitar no Maraca aí para construir logo o resultado. O palpite é um 3-0, 3-0 tá valendo, tá valendo. Eu tô achando que o Samuel Lino vai fazer um gol aí, tá jogando bem, né? Então 3-0, fora o baile. O Flamengo não terá contra o Inter o Arrascaeta suspenso, mas conta com 5 reforços que foram contratados recentemente e podem estrear na Libertadores. Jorginho, Saul, Samuel Lino, Carrascal e o lateral direito, Emerson Royal. A gente sabe da dificuldade que é a Libertadores, é uma outra competição. Independente de ser contra um time brasileiro, a gente sabe que a competição é diferente. Minha primeira vez que eu vou jogar uma Libertadores, né? Estou ansioso, quero jogar esse jogo da Libertadores. Estamos preparando muito bem para esse jogo, que é um jogo fundamental, muito importante, mas a vontade da minha estreia pessoal nessa competição, que eu assisti tanto quando era pequeno, é muito grande. Os torcedores se dividem em quem seria o melhor substituto para o Arrascaeta. Não faltam dicas ao técnico Felipe Luiz para o jogo contra o Inter. Se o Carrascal tiver condição, já tiver entrosado, eu acho que daria para começar. Chegou o Carrascal agora, tem o Saul também. Só que o Saul já vem jogando, né? O Carrascal ainda não estreou pelo Flamengo, então é meio que uma fogueira você botar ele para jogar logo assim de cara numa Liberta. Então acho que o Saul seria uma boa opção. Esses 5 reforços chegam em muito boa hora. Chegaram no mata-mata, né? Na hora mais importante. Que o Flamengo dê motivos para a Libertadores continuar sendo a queridinha. E aí, o que vocês acham? Quem entra na vaga de Arrascaeta? O que vocês acham? Fala aí, ó, nos comentários.
Joga nos comentários. Calma. Libertadores é diferente. Embora o adversário esteja numa crise, mas Libertadores é diferente. Ainda mais que é contra o Flamengo, todo mundo dá a vida contra Verdade. o Flamengo. Ih, começou, Tartar. É. Agora começou, Pedrosa. Vai sem trilho. Mas é verdade. Eles precisam de terapia, né? Tô falando alguma mentira? Ai, Olha o Vene. Santos, do nada o Neymar jogou bola com o Flamengo. Mas enfim. Ô, Benê Casagrande, fala vamos lá. comigo, pra esse jogo aí, vamos lembrar quem que tá fora e a pergunta que você não vai responder agora, que é da enquete, quem vai substituir o Arrascaeta? Quem tá fora pra esse jogo? Vamos lá, eu brinquei sobre, antes do VT, sobre... De La Cruz, De La estará pronto pra esse jogo ou não? Não vai voltar nesse jogo, nem ele nem Danilo. Ou seja, 2 jogadores que continuam fora, além do Pulgar, obviamente, que ainda não tem prazo para retornar. Mas sobre o De La Cruz e o Danilo, eles estão próximos. Talvez seja no final de semana ou até mesmo na outra quarta-feira. Glória! Inclusive os 3 próximos jogos do Flamengo, justamente o mesmo adversário, Internacional. 2 jogos pela Libertadores, 1 pelo Campeonato Brasileiro, mas eles estão próximos de voltar. Porém, ausências. Além do Arrascaeta, que para mim é um baita desfalque para o técnico Felipe Luiz, mas nesse caso é suspensão, não é lesão, o que é uma boa notícia. Então fica a dúvida, como será o meio de campo do Flamengo? Vamos já dar informação para a gente debater aqui com o Pedrosa e o Tartar. Eu tenho a minha opinião do que ele vai fazer. Informação, o provável substituto é o Luiz Araújo. Quando a gente fala provável substituto, não é que o Luiz Araújo vai entrar na função do Arrascaeta. Ele entra no time titular. E aí o Felipe Luiz traz o Gonzalo Plata para fazer essa função do Arrascaeta, algo que ele já fez em outros jogos. Não seria nenhum absurdo. Aí ele botaria o Luiz Araújo na ponta direita, Gonzalo Plata ali na função do Arrascaeta, Pedro centralizado e o Samuel Lino na ponta esquerda. A outra alternativa, como vocês botaram na enquete, é o Carrascal. Eu acho pouco provável isso. Primeiro, o Carrascal fez poucos treinos com os novos companheiros. Segundo, ele nem estreou, embora ele estivesse relacionado contra o Mirassol, mas ele não entrou em campo, ficou apenas no banco de reservas. E aí você vai botar o Carrascal, que chegou para ser o substituto do Arrascaeta, justamente para estrear numa Libertadores da América? Acho pouco provável. Até porque o Felipe Luiz já fez isso que eu acabei de mencionar, botar o Gonzalo Plata nessa função, o que eu acho mais correto. Porque o Gonzalo Plata é um jogador que todo mundo sabe aqui, que eu defendo bastante, pela intensidade dele, pela forma que ele joga e como ele é importante para o estilo de jogo técnico do Felipe Luiz. E estamos falando de um Luiz Araújo, que na ponta direita é onde ele mais rende também. Então seria, na minha concepção, na minha visão, o sistema ofensivo ideal para esse duelo. Plata, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro centralizado. Lembrando, sem o Arrascaeta, o Pedro tende a render mais. Assim como o Arrascaeta sem o Pedro tende a render mais, por estilo de jogo do técnico Felipe Luiz. Isso não é um demérito nem ao Pedro e nem ao Arrascaeta. Ô, Tartar, olha pra trás. O torcedor não tá nem aí dessa burocracia de chegou agora, tem poucos minutos, não teve time titular ainda. O torcedor, ó, não tá nem aí, pouco se importa. A escolha do torcedor é o Carrascal, que, aliás, foi uma grande novela que o Vene trouxe aqui. Um jogador de muita qualidade que teve uma expectativa muito alta no coração desse torcedor. A resposta tá aí, ô Tartar. Eles querem ver, né? Queremos, claro. todos. O torcedor é assim mesmo. Principalmente porque é um jogador interessante demais, né? O Flamengo traz mais um grande reforço e eles querem vê-lo. Querem ver atuar, querem ver em campo. Mas o Felipe Luiz, aí cabe ao treinador, né? Eu acredito que não vai fazer isso, assim como bem elucidou aqui nosso amigo Vene Casagrande, porque questão de coerência mesmo, né? Até porque acaba de chegar e esses jogadores já vêm atuando e atuando muito bem, né? O Plata é um jogador interessantíssimo, faz bem ali a posição, o Luiz Araújo também. E fora que o Flamengo ganha muito, né? Na questão da intensidade, são jogadores que também ajudam muito na questão da marcação e tem muita força, chegam com muita qualidade. O Luiz Araújo tem um chute aí de média distância. Então, jogadores muito interessantes. Então, eu acredito que essa, sim, deve ser a formação do Flamengo. E ela pode, não fala agora, Pedrosa, ele pode ser uma opção. Mas você seria ousado de começar com o Carrascal? Não responde. A carinha dele, Tatá. Não responde. Eu ia perguntar pra ele assim, você gosta, mas gostar muito forte, né? Que ele não tá se importando, né? Não é isso, Tatá. Na verdade, ele
tecnicamente vai fazer a avaliação. Daqui a pouco Pedrosa fala sobre quem será o substituto do Arrascaeta. Vene já falou, Tartá já falou, vai chegar a vez do nosso careca de HD. Mas antes disso, presta atenção, você aí sabia? O povo quer o Carrascal. O Vene trouxe a informação de que ele ainda não começou, tem poucos treinos, ainda não foi titular e tudo mais, mas você seria corajoso o suficiente para começar jogando com o Carrascal, Lucas Pedrosa? Eu acho que não é uma questão de coragem, é questão de hierarquia. E na hierarquia do time do Felipe Luiz, o Luiz Araújo está à frente do Carrascal. Então seria injusto para mim você colocar um jogador que acabou de chegar, que não está entrosado com seus companheiros, que ainda não está adaptado na frente de um jogador que já desempenhou muito bem com a camisa do Flamengo, considerado titular em vários momentos. Então acho que o Luiz Araújo é o cara que mais merece a vaga nesse momento. Para a gente sair desse assunto, o Vene Casagrande fala pra gente qual deve ser o time do Flamengo, que você não tem essa informação, mas o que você acha que vai ser que o Felipe Luiz vem com o Flamengo? Rossi e Varela, acho que ele vai botar o Varela na lateral direita, porque ele botou o Emerson Royal no último jogo. E aí Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro na ponta esquerda, que fez uma dobradinha muito boa pelo lado esquerdo com o Samuel Lino. Boa. E aí eu tenho a dúvida, Alan ou Everton Araújo? Porque ele gosta muito dos dois jogadores e são dois jogadores com características bem parecidas. Então não vai ser nenhum absurdo ele começar com o Alan ou com o Everton Araújo ao lado do Jorginho. Esse, para mim, é um jogador extremamente importante. O Alan que tá bom que ele está de volta ao time, porque ele foi ausência no último jogo. E aí, Gonzalo Plata, o que eu acho que ele vai fazer ali na função do Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro centralizado. Tá ótimo. Pedrosa, que agora chegou o assunto Copa do Brasil, que eu tô sem falar com ele nessa parte. Olha aí, Pedrosa. Copa do Brasil, Vasco e Botafogo. Ainda bem que ela pediu pra você, porque tem gente que não pode nem falar de Copa do Brasil. Eu tô fora, mano. Toma! Já foi, né? Danadinho ele, né, Tartá? Ele não é danadinho? Olha aí, ó. Ontem rolou na CBF o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Vai ter clássico carioca. Ai, meu Deus, tanto time. Sério, Pedrosa? Sério. O Flavinic foi conferir, conta pra gente. Fala, Flavinho. Os 8 times em disputa conheceram o caminho para chegar à grande final da Copa do Brasil, que virou uma espécie de Copa dos Clássicos. O sorteio promoveu 2 clássicos regionais nas quartas de final da Copa do Brasil. Maior campeão da competição com 6 títulos, o Cruzeiro encara o grande rival Atlético Mineiro. E teremos também o clássico carioca entre Vasco e Botafogo. É um clássico, eu acredito que a torcida e mesmo para o espetáculo do futebol brasileiro, jogar um clássico numa quarta de final, um clássico carioca, é sempre interessante de assistir. E tivemos agora um jogo recente com o Botafogo, que não fomos felizes para o brasileiro, vamos tentar reverter a situação para o nosso favor. Na verdade é uma partida dificílima, é um adversário que vem num trabalho com o Diniz sempre monta times muito competitivos, com muita eficiência, com muita imprevisibilidade, e a gente vai trabalhar o máximo para que a gente consiga identificar as imprevisibilidades do adversário e consiga sair com o resultado positivo. O clássico é sempre bom, né? É sempre bom para o dirigente, é sempre bom para os jogadores, bom para a torcida. É uma motivação maior para todos nós, né? O Botafogo vai decidir o confronto em casa. Os dirigentes ainda vão debater a possibilidade dos jogos serem no Maracanã. Obviamente que a gente vai sentar, né? A gente tem que entregar um clássico no jogo e, obviamente, com a segurança necessária. Amanhã a gente vai depender dos órgãos da CBF que eles ajudem para dar essa consolidação. O objetivo vai ser claramente chegar em São Januário, ok? É esse o objetivo do Vasco, mas não posso estender. Outro representante carioca, o Fluminense vai enfrentar o Bahia e decide o duelo diante da torcida. É muito importante, o Fluminense tem um retrospecto muito bom no Maracanã, acima de 50 mil pessoas. A gente viu o que a gente fez nos últimos anos, aqui na Libertadores, a gente é muito forte em casa, então conta com o apoio da torcida para a gente fazer esse segundo jogo e vamos buscar essa vaga. Caso o Fluminense avance, encara Vasco ou Botafogo em um novo clássico carioca na semifinal. Corinthians e Atlético Paranaense completam os confrontos das quartas. As partidas serão no próximo dia 27 e em 11 de outubro. Quem passar de fase leva um prêmio de quase 10 milhões de reais.
Muito bem, para deixar bem claro aqui, a dúvida em relação ao confronto do Vasco e Botafogo é em São Januário, não é no Newton Santos. Eu vi uma galera... Não tem dúvida, mas não. Não, mas eu digo, a pessoa tava falando, é dúvida. Não. Sim. O Newton Santos é a casa do Botafogo, tá tudo certo. Sim. A dúvida era, na hora da sonora ali, a dúvida era São Januário, não é isso, o Lucas Pedrosa? É porque pareceu que o diretor de futebol do Botafogo tinha tido alguma dúvida sobre o primeiro jogo. Não tem dúvida, o jogo vai ser em São Januário, sem dúvida alguma. Eu acho que se não for, é uma loucura da diretoria do Vasco. Tem Mas que já ser tá lá. confirmado? Já tá confirmado. Os jogadores querem jogar em São Januário, o Vasco quer jogar em São Januário. Lembrando, o único clássico que o Vasco pode fazer dentro de São Januário é contra o Botafogo. Então não faria sentido algum o Vasco mudar essa partida, seria uma loucura completa. Então, primeiro jogo em São Januário, segundo jogo no Newton Santos. É isso, Lucas Pedrosa? Perfeito. Muito bem. E aí, para quem não entende, pode jogar com o Botafogo em São Januário porque as torcidas, elas são amistosas. Ali, vamos dizer assim, elas não têm uma tem coisa, rivalidade, briga. não é truculento, né? A briga. rivalidade não é truculenta. A rivalidade, obviamente, existe, mas é uma rivalidade mais saudável, posso falar assim? É como todas deveriam ser. Exato. A verdade é essa, como todas deveriam ser, onde as pessoas conseguem conviver como pessoas num ambiente que a gente está ali só para assistir um jogo de futebol. Mas a gente sabe que aqui no Brasil é quase impossível isso. Posso tirar uma dúvida rápida? Rapidinho. Se for em São Januário é 10%, 90%, como é que vai ser? No caso é 5,90. Tá. Porque São Januário só aí contém 5%. provavelmente no Newton Santos é a mesma coisa. Aí depende também das diretorias. Às vezes por uma questão... A diretoria do Vasco e do Botafogo são bem tranquilas, assim, entre si. Eu não sei o que a diretoria do Botafogo optaria. Até porque 10% no Newton Santos, a renda seria para o próprio Botafogo, então. Ai. Vamos beber água, Tatá? Importante, né? O 2 importante litros. é ter torcida visitante. Quantos? Isso pode é importante. 2 litros. Você já bebeu quanto? Então, meus amigos, ficamos aí com mais um programa aí, SBT Esportes Rio. Vamos que vamos, se inscreve aí no canal, você que gostou aí, E hoje tem Mengão, hein? 9h30 da noite começa o jogo aqui no Maracanã, primeiro jogo. O Flamengo precisa vencer, precisa fazer o resultado para quando for o jogo lá, ficar mais tranquilo, entendeu? Temos que passar de fase na Libertadores, é o nosso objetivo esse ano. Brasileiros e Libertadores foi o que sobrou também, né? Então, hoje temos que fazer o resultado. E a torcida tem que inflamar, tem que torcer, tem que acreditar que vamos vencer, beleza? Tamo junto, hein, Jandeflá, canal aqui todo dia, notícia, SBT Esportes Rio. Você fica sabendo de tudo sobre o Flamengo. Vamos que vamos! Um abraço!